Fala, eu sou o Emmanuel do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre momento de inércia e raio de rotação? Vamos começar aqui com o próprio momento de inércia, né? Bem, a primeira coisa que eu quero que você saiba aqui é que a gente não está interessado no significado físico de momento de inércia. Sabe por quê? Porque o seu professor não vai vir cobrando esse significado físico. Talvez o professor de física venha, né? Mas o de cálculo não virá, tá legal? O que ele vai te pedir é basicamente se você sabe resolver esse momento de inércia, tá legal? É como que se calcula propriamente dito. Bem, e para isso, o seu professor vai ter que te dar alguns dados. O primeiro dado que ele vai ter que te dar aqui é a respeito da própria região que ele quer o momento de inércia. Que nem nesse caso aqui, a gente pegou uma região triangular, tá vendo? Onde o y está variando daqui de baixo até essa retinha aqui, rosa, y igual a x. Show de bola? Bem, uma outra informação que o seu professor necessita te entregar aqui é a respeito da função de densidade, que é uma função que determina a densidade dos pontos aqui dentro dessa região. Show de bola? Nesse caso aqui, nós vamos tomar que a função de densidade vale x sobre 2. Só por ser um exemplo, tá? Mas lembrando que essa função de densidade aqui, ela pode ser qualquer função de x e de y. Tá legal? Mas normalmente também não vai ser uma coisa muito cabulosa não precisa se preocupar. Bem, o que ele vai te pedir agora? Ele vai te pedir o seguinte, ele vai te pedir que você calcule ou o momento de inércia em relação a x, ou o momento de inércia em relação a y, ou em relação à origem. Mas não se preocupe, porque o momento de inércia em relação a x e o momento de inércia em relação a y são basicamente calculados da mesma forma. Sabe como? Você vai calculá-los assim, ó. Você vai pegar a integral dupla de quem? A integral dupla, no caso do y de x, no caso da momento de inércia em relação a x, é a integral dupla de y ao quadrado vezes a função de densidade, dA, e o momento de inércia em relação a y será a integral dupla de x ao quadrado vezes a função de densidade, dA. Percebeu que tem uma troca aqui? Quando a gente tem um momento que é o momento de inércia em relação a x, a gente usa aqui dentro da integral dupla um y ao quadrado. E o mesmo vale para o momento de inércia em relação a y, a gente usa o x ao quadrado. Show de bola? Não vai se confundir com isso não, tá? Muito importante. Bem, o momento de inércia em relação à origem, depois que você tem esses dois dados, é muito fácil. Sabe por quê? Porque o momento de inércia em relação à origem nada mais é do que a soma desses dois momentos de inércia. A soma do momento de inércia em relação a x com o momento de inércia em relação a y. Pegou a ideia? Bem, mas é claro, né? Tá vendo que a gente está calculando integrais duplas aqui? Então, se a gente quiser resolver esse tipo de problema, a primeira coisa que a gente vai precisar de resolver é o quê? É colocar essa região aqui de uma forma onde a gente consegue determinar os limites, certo? É justamente classificar essa região. No caso dessa daí, do nosso exemplo, é bem simples classificá-la, né? A gente pode classificar como, por exemplo, do tipo 1, onde a gente tem o x variando em um intervalo numérico bem definido de 0 até 1, e o y está variando daqui de baixo, y igual a 0, até a retinha aqui de cima, y igual a x. Assim, ó. Show de bola? Agora, o que a gente faz? A gente pega e simplesmente substitui nas integrais duplas todas as informações que nós temos, ficando, portanto, essa integral dupla aqui. Show de bola? Se a gente calcular essa integral dupla aí como manda o figurino, né? Primeiro a de dentro, depois a de fora, como a gente já está acostumado a fazer mesmo, né? A gente vai obter, nesses casos aqui, no caso do exemplo, né? O resultado de 1 sobre 30 avos para o momento de inércia em relação a x e 1/10 avos para o momento de inércia em relação a y. Se a gente tem esses dois dados em relação a x e a y, a gente consegue em relação à origem fácil. Basta a gente somar os dois, né? No caso é 1/30 avos mais 1/10. Que dá quanto essa conta? 2/15 avos. Não se preocupe que eu não fiz essa conta de cabeça, tá? Ninguém aqui é super mágico não, super dotado não. Então, essa conta aqui basta você colocar o denominador e tudo mais. Só adiantei porque não é o nosso interesse mesmo aqui. Tudo bem? Bem, se esse é o momento de inércia, o que vem a ser então pra gente? O raio de rotação. Semelhante ao momento de inércia, nós não estamos interessados aqui no significado físico dele, tá legal? Deixa isso aí lá pra física. E uma outra boa notícia que eu tenho para te dar aqui também é que o raio de rotação ele é pouco cobrado, mas mesmo assim, né, é bom estudar, porque vai que, né, a gente não entende cabeça de professor. Mas não se preocupe também que é bem simplesinho, basta você aplicar 3 formulazinhas.
Na verdade, uma só, né? Afinal de contas, as outras duas se repetem. O raio de rotação é dado assim, ó. Raio de rotação em relação a x é a raiz do momento de inércia em relação a x dividido por m. Raio de rotação em relação a y é igual a raiz do momento de inércia em relação a y dividido por m. O a origem, a mesma coisa, só troca o momento de inércia mesmo. Agora, você deve estar se perguntando aí, né? Mas quem é esse m? Cara, m é de massa. E massa a gente já sabe calcular. A essa altura do campeonato, massa pra gente nada mais é do que uma integral dupla. Uma integral dupla da função de densidade em cima da região D. Para calcular essa integral dupla aqui, a gente faz o mesmo, né, que a gente fez anteriormente. Basta substituir a informação da classificação da região e também a informação da função de densidade que o problema nos deu, certo? E resolver essa integral dupla aí. Quando a gente resolve, não é muito o nosso foco aqui, né? Então já vou te dar aqui para você o resultado de uma vez, mas basta calcular utilizando o teorema de Fubini, né? Primeiro a de dentro, depois a de fora. Vai dar como resultado pra gente 1/6. Show de bola? Essa é a nossa massa. Bem, se a gente quer calcular então os raios de rotação, o que a gente faz? Só substituir agora, ó. A gente já tem o momento de inércia, né? Em relação a x, no caso, que é 1/30. E já temos também a massa, que é 1/6. Fazendo essa divisão aqui de fração e depois extraindo a raiz, se obtém raiz de 5 sobre 5. Não se preocupe que do mesmo jeito que anteriormente, eu não fiz essa conta de cabeça, tá? Só estou pulando o algebrismo aqui que a gente já conhece, beleza? O raio de rotação em relação a y é calculado da mesma forma, onde aqui a gente vai substituir agora pelo momento de inércia em relação a y, tá legal? Que é 1/10, que determinamos no nosso exemplo, e a massa, que é 1/6. Simplificando tudo e extraindo a raiz, obtém-se o resultado, raiz de 15 dividido por 5. Fazendo o mesmo para o raio de inércia, aliás, o raio de rotação, né? Em relação à origem, se determina 2 raiz de 5 sobre 5. Show de bola? E aí, cara, esse vídeo te ajudou? Responde aí pra gente. Valeu!